Mudando um pouquinho de assunto aqui, né? A gente sai da segurança pública e vem, como havíamos anunciado já no começo do programa, para uma entrevista com a doutora Fernanda Koch, ela que é a presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da cidade de Sorriso. A nossa gratidão sempre, né? A equipe da OAB, doutor Fernando Mascarello, hoje não conseguiu vir junto com a doutora, mas sempre bem dispostos, né, a trazer informação para nós. Então, doutora Fernanda, seja bem-vinda, bom dia, para a gente começar a conversa. Bom dia, muito obrigada. Gostaria de agradecer o convite em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Sorriso. E nós recebemos algumas polêmicas referentes à questão do ISS, fomos convidados para trazer alguns esclarecimentos. É importante, né, doutora, que a população saiba o que realmente acontece. Então, para a gente entender, ou para ajudar as pessoas a entenderem, o que é que mudou, como é que foi que começou essa história em relação ao ISS cobrado sobre as obras. Vou pedir para a senhora ficar bem em frente ao microfone para poder chegar o som bem legal para quem está em casa. Tá bem. A questão do ISS, que envolve a construção civil, é uma discussão que não é de hoje, né? A gente tem várias polêmicas a respeito. Nós tivemos um julgamento pelo STF lá em 2010, o RE 603.497. Ele teve repercussão geral, hoje ele é o tema 247, e foi concluído lá atrás pela constitucionalidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais utilizados, como concretagem e os materiais em geral utilizados na obra. No entanto, o STJ seguiu esse entendimento para a gente ter a unificação de jurisprudência no país, só que ali em 2020 o STF ele recebeu o agravo desse recurso. Então, a partir de abril de 2023, o STJ começou a mudar o seu entendimento nas decisões. E nós, recentemente, tivemos outra decisão em 13/12 de 2023 a respeito disso. E qual que é o entendimento hoje pelo STJ nesse sentido? Que pode ser feita a dedução dos materiais que fossem produzidos pelo prestador do serviço, desde que essa produção seja fora do local da obra e destacadamente comercializados em paralelo com o tomador. O que é isso? Eu vou poder deduzir aquilo que eu compro, porque vai ser feita a tributação do ICMS, então vai ter a dedução ali da base de cálculo do ISS. Só que a gente encontra várias situações nessa decisão. Porque, assim, o fundamento utilizado nessa decisão é um item 702 da lei do ISS, o anexo que tem nessa lei. Só que tem divergência da natureza jurídica que eles tratam como mercadoria e material utilizado. Então, eu penso que a situação está longe de ser resolvida. A gente vai ter alteração das legislações municipais. Cada município já tratava a questão da tributação do ISS de uma forma, tanto que alguns municípios consideravam alguns pontos, alguns materiais para dedução e outros não. A gente tinha essa divergência conforme cada lei municipal. Em contato com a prefeitura, com o setor de tributação, eles nos passaram que eles vão encaminhar um ofício para a OAB referente a isso. Como é uma decisão bem recente, referente à produção desses materiais fora do canteiro de obra, eu acredito que vários pontos vão ter que ser discutidos a respeito ainda. E nós também temos uma decisão, assim, um acontecimento que teve ali no final de 2023 que vai impactar relevantemente, que é a reforma tributária. A gente vai passar por um período de transição, sim, só que a gente vai ter a unificação de 5 tributos. A gente vai ter a unificação do ICMS, ISS, do PIS, da COFINS e do IPI. Então, esses tributos, após a transição, eles vão deixar de existir. A gente vai ter o IVA dual, que vai entrar o IBS e a CBS, e um imposto seletivo. Então, acredito que os municípios, estados, todos vão querer aumentar a sua arrecadação, porque a sistemática de repartição ela vai mudar com a reforma tributária. Então, eu vejo que os contribuintes têm uma bela batalha pela frente. Tem como ainda mudar judicialmente alguma situação em relação a isso ou é uma decisão definitiva? Ou não existe isso de decisão definitiva para sempre, doutora? Essa decisão de dezembro foi decisão de uma das turmas do STJ. E na própria decisão tem essa divergência da natureza jurídica de mercadoria e material utilizado. Então, cada situação... um item trata de mercadoria e um item trata de material. Então, eu vejo que isso teria que ser analisado para cada caso.
Porque o que pode ser considerado para uma obra pode não ser considerada para outra. Obra. Então, assim, eu vejo que a gente vai ter muitas discussões ainda a respeito disso e que, sim, vai ter a alteração da legislação municipal, que essa decisão veio... Ainda não está definido em Sorriso, por exemplo, eles ainda não repassaram para vocês da ordem sobre isso. Tanto que a gente entrou em contato com eles informaram que iriam nos encaminhar um ofício. Então, a gente não tem informações detalhadas a respeito disso. E a respeito da reforma tributária, a gente também está passando por um momento de decisões. Estão sendo formados os grupos, porque foi aprovada a emenda constitucional, mas agora vai começar a ser feitos grupos de estudos para fazer a lei complementar. Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe como que vai ficar, como que vai acontecer, as bases de cálculo, qual reduções que vão ser permitidas, como que vai funcionar. Então, está tudo em transição. Quando tivermos uma definição, a gente pode novamente contar com a equipe da OAB para explicar para a nossa comunidade o que vai mudar, especialmente aqui em Sorriso, né? Porque a prefeitura deve tratar isso dentro da lei, mas de uma forma individual cada município, né, doutora? Sim, com certeza. Podem contar com a gente. Nós estamos aguardando esse ofício da prefeitura, até para a gente acompanhar essa alteração de lei, verificar se está conforme, se nós estamos de acordo, se não está tendo nenhuma... prejuízo para o contribuinte, então a gente vai fazer todo esse acompanhamento e o que a gente puder auxiliar, esclarecer, estamos à disposição. E havendo certamente que a OAB também vai se manifestar dentro dos meios legais, né, doutora? Como tem acontecido em tantas outras situações, como um grande representante que é do direito coletivo, das comunidades, enfim, tem havido bastante atenção sempre por parte da ordem em questões como essa. Nesse caso aqui, só para quem de repente nem está sabendo o que está falando esse povo, o objetivo é evitar a bitributação, né? Porque o ISS cobra sobre o serviço e o ICMS sobre a mercadoria. Então, se ficar assim, deixar isso passar batido, o Estado quer por causa do ICMS, o município quer por causa do ISS, e aí vai ter que pagar para os dois, né? Com certeza. E assim, o conflito entre ICMS e ISS ele vai muito além da construção civil. Hoje aqui a gente está trazendo essa explicação sobre essa decisão da base de cálculo do ISS da construção civil, mas a divergência, as polêmicas envolvendo os dois tributos, ela vai muito além. E aí tem uma diferença, por exemplo, concreto que é preparado fora da obra ou que é preparado dentro da obra, que utiliza material. Então, por isso que é tão difícil de falar com clareza sobre, né? Exatamente. E assim, eles usam duas fundamentações distintas. Uma, que é o anexo, a lei complementar, que trazem os itens que podem ser deduzidos. Aí eles trazem uma exceção, né? No caso, aquilo que você paga o ICMS que pode ser abatido, porque você estaria pagando o ICMS e não o ISS, então poderia reduzir. E aquilo que é feito na obra, que daí não teria mais o abatimento do ISS conforme essa nova decisão. Hoje, quem está construindo está com essa preocupação. Qual é a recomendação dada? O que deve se fazer? A que se deve prestar atenção, doutora? Primeiramente, um bom acompanhamento, tanto contábil como jurídico. A gente tem a questão de não só do ISS, que envolvem as obras, a questão do INSS de obra, que a gente está vendo muita autuação por parte da Receita Federal também, mas seria um acompanhamento de um especialista nesse segmento. E também verificar como que vai ficar a alteração da legislação aqui no município, que isso a gente precisa, de fato, verificar como que vai ficar para daí conseguir orientar. Muito bem, a gente então agradece, por enquanto, a doutora Fernanda aqui. Nós ainda vamos ouvir outros profissionais a respeito, inclusive a equipe do município, não é, que está lidando com isso, mas é sempre importantíssima essa contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil para esclarecer o nosso cidadão. Obrigada por enquanto, doutora. Eu que agradeço o convite em nome da OAB. Muito obrigada. Algo mais que precise ser dito agora sobre isso? Não, estamos à disposição para qualquer esclarecimento e qualquer convite, nova explanação. Perfeito, muito obrigada. Nós conversamos aqui com a doutora Fernanda Koch, ela que é a presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB aqui de Sorriso, e nesse momento que a gente tem para dizer sobre isso, não finaliza este assunto, né? Preciso deixar bem claro, nós vamos ouvir ainda o pessoal da Prefeitura Municipal, os contadores que também estão atentos a essa situação toda, enfim.